de Gestão Escolar. Eu sou a professora Cleve, coordenadora do curso, e estou aqui hoje para um bate-papo com a professora Deia e com a professora Cris, que irão falar um pouquinho sobre a diversidade nas relações interpessoais. Olá, Deia. Olá, Cris. Olá. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito da formação de vocês e se apresentassem aqui nesse bate-papo. Olá, pessoal. Meu nome é professora Deia. Eu sou formada em Pedagogia, tenho mestrado em Educação na Unicamp e, desde 1991, eu faço pesquisa nas áreas indígenas. E é sobre eles que eu estou aqui para falar para vocês. Eu sou a Cristiane Maria Menão Teixeira, sou formada em Pedagogia, com habilitação em Orientação Educacional, fiz a minha especialização em Gestão Pública e trabalho hoje no Centro de Regime Semiaberto de Guarapuava. Já trabalhei também como professora de alfabetização de adultos e, para não perder o vínculo com a educação, hoje eu também estou na tutoria à distância do curso de especialização em Gestão Escolar. Então, prazer estar conversando aqui com vocês e eu gostaria de perguntar para a Deia, iniciando esse nosso bate-papo, como ocorrem as relações interpessoais nas aldeias indígenas? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, eu trabalho com os indígenas desde 1991, quando eu comecei a fazer mestrado nas áreas indígenas. E naquela época tinha passado, então, a Constituição de 88, que veio fazer um vínculo diferente das escolas ou das aldeias com a comunidade em geral. Pois então, até aquela época eu também não conhecia nada dos indígenas e, para isso, eu tive que frequentar até 1998, que eu defendi o mestrado, eu tive que frequentar diretamente as aldeias indígenas e conversar com eles e estudar um pouco a sua vida, a sua história. E uma das coisas que a gente percebe é que a hierarquia nas aldeias é muito grande na figura do cacique. Então, as lideranças indígenas e o cacique é que mandam nas aldeias. E é eles que organizam toda a vida da aldeia. Quando eu ia para lá com os meus amigos, a primeira coisa que eu fazia, em todas as vezes que eu fui para lá, com o pessoal da FUNAI ou com os meus colegas aqui da Unicentro, a primeira pessoa que eu ia pedir licença e marcava com ele o que eu tinha que fazer era com o cacique. E ele, embora eu soubesse aonde eu iria e o que eu iria fazer, eu sempre dizia para ele, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e ele dizia, então pode, e então dali em diante nós fazíamos aquilo que estava preparado para nós. Então, essa liderança do cacique com os demais índios é muito bonita de ver, porque é uma harmonia, e eles obedecem toda a hierarquia, assim, o cacique é o maior, depois tem as lideranças indígenas, tem os outros índios, tem a família dos índios, aí tem as crianças. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que é muito interessante, é a admiração e o respeito que eles têm com as pessoas mais velhas. Qualquer coisa que aconteça na aldeia e que eles se preocupem com aquilo, eles já vão e chamam os mais velhos para perguntar e para saber o que podem fazer ou não. Então, o cacique exerce a liderança dentro da aldeia. Sim. Isso sim. É bastante importante, já que estamos tratando de liderança aqui. E agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cris, relacionada à sua experiência como agente e como que se dá as relações interpessoais no ambiente que você trabalha e também se é importante o relacionamento interpessoal da família desses indivíduos que você trabalha. É muito importante. Depende, assim, basicamente de tudo, porque o relacionamento que eles têm com a família deles reflete no comportamento que eles têm dentro da cadeia, dentro da penitenciária. Então, todos aqueles presos que têm a mãe, que têm uma esposa, que têm filho, enfim, que têm a família, eles têm um motivo
para querer mudar de vida, para querer tomar um novo rumo para a vida deles, recomeçar da forma correta. Eles estão lá dentro porque eles tentaram encurtar o caminho em algum momento da vida deles e estão lá pagando pelos seus crimes, pelos seus erros. Então, todos aqueles presos que têm esse contato com a família, eles têm um estímulo, eles têm um objetivo para querer sair de lá de dentro. Seja pela esposa, seja pelos filhos, seja pela mãe, porque a família paga a pena junto com eles. Eles não estão lá dentro, mas só passar por um procedimento de uma revista para visitar o filho, o pai ou o esposo, é um procedimento, eles dizem que é humilhante, e é mesmo. Constrangedor. Constrangedor, porque eu como agente tenho que fazer a minha função, né? É o meu papel revistar, pedir para que eles tirem toda a roupa, todo o procedimento que tem que fazer. Mas para eles é um procedimento constrangedor. Então a família paga a pena junto com eles. E esse contato que eles têm com a família, então ele interfere no comportamento deles diretamente, porque aqueles que não falam com ninguém, que são abandonados, que não têm mais contato com ninguém, eles normalmente têm um comportamento mais agressivo dentro da cadeia, dentro da penitenciária. Eles têm uma dificuldade maior em obedecer às regras, em cumprir as regras. Então eu vejo assim como fundamental esse contato, esse apoio, esse amparo da família, até porque eles não vão ficar a vida toda lá, eles vão voltar uma hora ou outra para a sociedade, para o convívio, e a gente espera que eles saiam melhores. Parece até utopia isso, de estarem lá dentro e de saírem melhores, né? Então, como a nossa penitenciária ainda não é super lotada, existe ainda uma possibilidade de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento. Claro que vai depender muito isso de cada um deles, de quererem mudar de vida. Então, o apoio da família é importante, esse relacionamento é fundamental, mas eles precisam querer. Se eles não quiserem, de nada disso vai adiantar. Eu gostaria de continuar uma questão aqui contigo. Se as ações disciplinares são importantes para que haja um ambiente harmonioso no convívio das pessoas. Certamente também. Eles normalmente acabam lá porque não tiveram essa disciplina desde o berço, né? Então, em algum momento, às vezes você diz assim, culpa do pai, culpa da mãe. Nós sabemos que tem exceções, que os pais fizeram tudo pelo filho e mesmo, apesar de terem feito tudo, a melhor educação, os melhores colégios, eles ainda acabam caindo num ambiente prisional. A gente sabe que existem exceções, mas a regra geral é que em algum momento falhou nessa educação. Alguma coisa não deu certo. Ou foi a falta de limites, que normalmente é um ponto bem marcante, né? A falta de limites, dar tudo aquilo que o filho quer, que é uma coisa que eu vejo que a geração de hoje tem cometido muito esse erro, porque a gente veio de uma criação onde a gente não tinha tudo que a gente queria, a gente tinha tudo que a gente precisava, o necessário. E não sei por que a gente tem aquilo de fazer o melhor para o filho e acaba sempre pecando e dando além do que eles precisam. Então, depois que eu entrei trabalhar na penitenciária, eu passei a ter muito medo. Não medo só deles, dos presos lá da cadeia, isso também gera um pouco de medo, mas medo de como vai ser o futuro, de como vai ser, como tem que ser o meu comportamento na educação do meu filho. Porque eu acho assim que eu não consigo imaginar um caminho ruim para ele. Nenhuma mãe imagina isso para um filho. Mas é uma coisa assim que me apavora pensar que o meu erro, a minha falha, pode contribuir para um dia ele se desvirtuar do caminho do bem e acabar caindo lá num ambiente prisional. Será que não seria a falta da presença dos pais pela vida corrida, por tanto trabalho e tal, que gera muitas vezes essa falta de limites
dos pais? Eu acho, professora, que é um conjunto de coisas, não é uma coisa isolada. Ou só a falta de limites, ou só a ausência dos pais. É a soma de tudo que faz a pessoa crescer. Às vezes nem é adulto ainda, já começa na infância a mostrar atos de rebeldia. A adolescência, então, já começa vários problemas na escola. A escola já começa a dar sinais também de que aquela criança não está caminhando de acordo com a normalidade. E a gente pode perceber isso quando os pais são chamados na escola várias vezes. As notas que não são boas, os alunos que não gostam de estudar. Então, eu não vejo que seja um fato isolado. Eu acho que é o conjunto de falhas que fazem a pessoa acabar nesse ambiente. Então, continuando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para a professora Adéia como seria o relacionamento interpessoal do professor, do aluno e do gestor nas escolas indígenas? Olha, pessoal, é muito complicado, porque principalmente nas escolas em que as crianças indígenas só falam a língua materna. Então, o maior problema que existe é o problema da língua. O professor, muitas vezes, agora já está melhor, mas quando eu comecei a trabalhar, e até agora tem ainda, mas até uns anos, 2008, 2009, as professoras não eram índias. Então, os professores falavam uma língua, as crianças falavam outra língua. E daí eu perguntava assim para o pessoal, qual é o problema que tem na escola? Perguntei para a FUNAI, inclusive. Qual é o maior problema que tem na escola? E o pedagogo da FUNAI me disse assim, professora, é os objetivos. Não é objetivos, é problema da língua. O professor fala uma língua, a criança fala outra, então o relacionamento fica muito difícil. Não é? Até agora já tem muitos professores indígenas, inclusive nós aqui na Unicentro temos acadêmicos indígenas estudando pedagogia e que vão suprir essa falta. Né? E o gestor, então, ele sofria por causa desse problema. A professora não conseguia ensinar, os alunos não conseguiam entender, e o que eu quero contar para vocês, meus queridos alunos de gestão, é que as crianças são muito alegres dentro de uma aldeia. Então, eles estavam dizendo, são alegres, eu disse, eles estão caçoando do professor, porque eles não estão entendendo o que o professor está falando. Não é? Então, dizia, os alunos são burros, os alunos não sabem nada, os alunos... Não é isso, gente. Eles estão falando... Pensem para nós, assim, se um professor viesse falar em chinês aqui, nós não íamos aprender também. E com isso vai atrasando a aprendizagem do aluno. E o gestor, então, neste ponto, o gestor tem que também conhecer o funcionamento da aldeia. Eu fui orientadora de um aluno nosso, que ele era o gestor da escola indígena, e ele não sabia que existia só um cacique. Ele não sabia das lideranças indígenas, ele não sabia do pajé, ele não sabia disso. Ele, o gestor, tem que se inteirar de toda a vida daquela comunidade inteira, daquela aldeia inteira. Como é que funciona, quem manda, quem não manda, e quem não manda obedece, né? É assim. E as crianças, então, vão indo, vão aprendendo. Agora está um pouco melhor, mas assim mesmo, esse relacionamento, né, professor, aluno, gestor, ainda é muito difícil. Professora Adéia, no caso, nas aldeias, eles estão contratando professores indígenas para dar aula atualmente? Olha, o engraçado foi o seguinte, sabe? Porque na Constituição de 88,
e já no Collor de Mello, que fez tão mal para o Brasil, mas fez uma coisa boa para as aldeias indígenas, que ele tirou a educação indígena da FUNAI e pôs para o MEC. E o MEC, então, ele pegou, o que fez o MEC? Passou para o Estado, e o Estado, de primeira a quarta, era do município, passou para os municípios, então, quem manda na escola é os municípios, eles que gerem as escolas, que contratam os professores e tal. E com isso, o que aconteceu? Né? Não tinha dono a escola. Dizia, quem manda na escola? A FUNAI dizia, não somos nós, é o Estado. O Estado dizia, não, nós não somos nós, é o município. E ficava aquele jogo de empurra e a escola cada vez caindo mais. Quando foi em 2006, então veio a lei agora, a escola indígena é do Estado. Então, o Estado tinha que contratar professores, mas os professores não eram qualificados, os indígenas não estavam qualificados. Então, ficava aquele negócio, contratava, não dava certo. E ainda agora, como nós já temos pedagogos formados nas aldeias, então os pedagogos estão assumindo, e os pedagogos e o pessoal que faz licenciatura também, estão assumindo aquelas disciplinas que antes eram dadas por professores não índios. Né? Mas ainda temos não índios dando aula para crianças que falam só a língua materna e eles falam só o português. E a gente não pode esconder isso, né? Eu acredito que tenha tido mais facilidade no momento que houve os vestibulares para os índios. E eu sei que você coordena os vestibulares aqui no Paraná. Então, você considera que foi mais fácil essa ascensão nas universidades através dos vestibulares indígenas? Ah, sim, mas isso começou em 2001. Eu não sou a coordenadora do Paraná. Eu faço parte da CUIA, que é uma comissão de 3 professores em cada universidade e que montam aquele vestibular e que é em rodízio pelas universidades. Mas agora, foi em 2002 que teve o primeiro aqui na Unicentro, nós fizemos o segundo também aqui na Unicentro em 2007, e no ano passado fizemos o outro vestibular aqui, o terceiro daqui, porque é em rodízio nas universidades. No primeiro nós tínhamos 52 candidatos, e agora, nesse último, nós tivemos 508. Nós temos muitos formados no Paraná, em todos os campos, vamos dizer. Temos médicos, temos engenheiros, temos dentistas, temos agrônomos, veterinários. Aqui na Unicentro nós temos 8 formados, nós temos 6 em pedagogia, temos 1 em administração de empresas e temos 2 em serviço social. Teremos esse ano mais 4 formandos aqui, em história também, esse ano teremos 1 em contábeis. Né? E claro que com isso já se passaram 14 anos. Em 14 anos as coisas modificaram muito dentro das aldeias, eles dizem, mas eles estão aculturados. Não, eles não estão aculturados, a cultura deles modificou, como a nossa também, a cultura é uma coisa móvel que vai modificando. Então, as coisas melhoraram para eles dentro das aldeias. E eu quero contar para vocês que depois desse vestibular, mudou um pouco o relacionamento na aldeia, porque, vejam bem, eles se sentiram valorizados. Não é? Aqueles meninos lá, os pais querem que eles venham para a universidade. E quando eles vêm na universidade, eles voltam ajudando, dando conselho, mas sempre respeitando o cacique e as lideranças indígenas. Então, Cris, eu gostaria de saber se dentro lá do semiaberto existe alguma escola. Existe o CEBEJA, Nova Visão, lá dentro. Os professores são do Estado, mas eles trabalham dentro da penitenciária. Depois da rebelião que teve na PIG, então eles diminuíram um pouco as turmas, né?
Primeiro porque lá na PIG ficou tudo destruído. Aí teve que se reconstruir, adaptar novamente tudo, e depende de verba, e a gente sabe que o Estado não está disponibilizando nada. Mas, enfim, eles conseguiram, foram conversando com um com o outro e estão retomando as aulas. Aí, no semiaberto, a gente teve a fatalidade este ano da morte, do assassinato do agente lá dentro, né? Dentro da penitenciária, que cortaram a tela, entraram lá dentro e assassinaram o nosso colega. Então, depois desse acontecido, também foram suspensas todas as atividades por 30 dias. Depois foram retomando, mas as aulas ficaram prejudicadas porque a maioria das turmas eram no período da noite. E nós temos um efetivo muito baixo à noite. Nós ficamos lá em 6, 7 agentes trabalhando durante a noite e hoje estamos com 191 presos. Mas antes nossa demanda era maior, eram 230, 220. Aí, por conta da segurança, foram tiradas as aulas do período da noite e foram retomando assim aos poucos, uma turma de manhã, 2 e mais 2 ou 3 à tarde. Aí, para que os professores não perdessem esse vínculo do Estado, eu não sei como que funciona dentro lá das escolas, a demanda que eles dizem. Então, eles dividiram esses professores na PIG, no semiaberto e na 14ª. Então, agora, os mesmos professores que trabalhavam lá, eles também dão aula lá. E sem contar que os presos têm a remissão, né? Cada 3 dias de aula deles, assistidas, é 1 dia menos na pena. E também tem a remissão da leitura. Eles têm que ler uma quantidade de livros, eu não sei exatamente qual é a quantidade, mas eles fazem a leitura do livro e depois eles fazem uma resenha desse livro. Tem uma professora que atende só essa parte lá, e aí a professora faz a correção da resenha, tudo, e faz os relatórios, é encaminhado também depois para a VEP, e depois essa quantidade de livros, de resenhas, também gera a remissão deles na pena. Eles procuram bastante estudar, fazer essas resenhas. É um grande número de presos que procuram. Eles procuram, eles estudam assim, eu não acredito que até que seja no início por vontade deles, que eles vão para a escola. Porque com certeza já não frequentavam, não tinham uma frequência assim antes de estarem lá. Mas eles têm benefícios, né, de ir para a escola. E também, a maioria deles querem trabalhar. E uma das condições para trabalhar é estudar. Então, se eles não estudarem, eles não vão ter trabalho. Aí, então, eles acabam meio que sendo obrigados a buscar a escola. A remissão da leitura é um benefício para eles. Os que forem mais inteligentes, mais espertos, vão querer, vão procurar, né? Mas porque tá diminuindo o dia deles lá dentro da penitenciária. Mas a escola é uma das condições, a não ser aqueles que já terminaram, que tem alguns que já são formados e que estão lá dentro, cumprindo a pena. Aí esses fazem a remissão pela leitura só. Né? E o trabalho deles, eles começam sempre dentro da penitenciária. Sempre eles são inseridos primeiro na faxina, ali dentro, para daí depois eles irem para um canteiro de trabalho externo. E as pessoas têm assim um pensamento de semiaberto que o preso só vai dormir na cadeia, na penitenciária, e não é assim que funciona. Então o preso sai para trabalhar, o responsável da empresa busca eles de manhã lá na unidade, leva pro local de trabalho e no fim da tarde eles retornam para a penitenciária. Então, eles não saem por conta e não é qualquer trabalho também. Todas as empresas que oferecem vagas para presidiários, eles firmam um convênio com o Estado. Então, tem toda uma documentação que tem que enviar para Curitiba, para o Estado, até que esse convênio seja assinado, que esteja tudo legalizado. Depois que tudo isso estiver, todos os trâmites estiverem prontos, aí sim os presos podem trabalhar. Aí existe o setor de laborterapia, que entrevista todos os presos, vê o perfil do preso, se ele gostaria de
de estar naquele setor, naquele trabalho, porque a maioria são trabalhos mais pesados, né? E dependendo da idade ou da condição de saúde mesmo, física da pessoa, alguns não querem, né? Aí depois de passar por essa seleção, aí sim eles começam a se deslocar para a empresa. Mas dessa forma, a empresa busca, eles passam o dia na empresa, toda a empresa que firma esse convênio com o Estado tem um encarregado lá dentro, então se tiver algum problema de comportamento, alguma coisa assim, eles entram em contato com a unidade. Não sei se eu posso voltar, professor, um pouquinho, falar da disciplina que você perguntou anteriormente. Fique à vontade. Então, a questão da disciplina, lá dentro, ela é tão séria que muitos eles têm que reaprender a se comportar, porque alguns não tiveram essa base em casa. Por exemplo, até a questão dos cuidados com eles mesmos. Questão da higiene, do cabelo cortado, da barba feita, que tudo isso são regras que eles têm que cumprir lá dentro. E se eles não cumprem, eles respondem por isso. Existe um conselho disciplinar e cada falta que eles cometem tem uma sanção, que pode ser leve, média ou grave. E tudo isso complica a saída deles lá dentro, atrapalha. Porque eles deixaram de ter um bom comportamento, eles deixaram de seguir a regra, a disciplina. Então, o nosso bate-papo aqui está muito gostoso. A gente conseguiu entender um pouquinho mais de como que é as relações interpessoais na aldeia indígena, na diversidade, como nós iniciamos a nossa conversa, e também no semiaberto, através da conversa da professora Adéia, professora Cris, que eu só tenho a agradecer e dizer que foi muito gratificante para nós aqui da gestão escolar fazer esse bate-papo tão gostoso com você. Obrigada, Adéia, obrigada, Cris. Obrigada a você pelo convite. Então, alunos de gestão escolar, eu espero que tenham contribuído para a disciplina de relacionamento interpessoal e liderança, nosso bate-papo aqui com a professora Adéia e a professora Cris. Obrigada e bom curso para vocês.